Está no ar, ZooCast. Democratizando a experiência do cliente. E no meu caso. Bem-vindos a mais um ZooCast. Continuamos com a nossa série Experiência do Paciente e hoje vamos falar no episódio sobre jornada do paciente. E para falar sobre isso, nada mais, nada menos que a nossa especialista em experiência do cliente, a minha sócia, Zu Mello. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, Fantini. Essa série tá muito legal, né? Eu tô gostando muito, estou aprendendo muito, né? E, novamente, obrigada pela tua generosidade, né? De mostrar a vulnerabilidade da tua clínica e, com isso, também a gente vai proporcionar que outras e ajudar, né? Outras clínicas e outros profissionais. Eu já venho, né? Fazendo um trabalho em algumas clínicas e isso faz com que eu tenha essa autoridade também para falar, né? Então, muito legal, estou gostando muito, porque é um lugar que a gente não pensava anos atrás em experiência, né? A única coisa que a gente pensava era ter um médico bom, né? Em ter um especialista bom, ou uma clínica de estética boa, né? Mas a gente não imaginava e não pensava na experiência. E hoje não, né? Então, assim como em outros ambientes, né, profissionais, em outros ambientes de negócio, a área da saúde, ela está sim e ela deve estar, né, ficar preocupada com a experiência do paciente. É o diferencial que traz a experiência do Exatamente, paciente, né? exatamente. Porque as pessoas querem ser bem tratadas, né? Vamos falar, ninguém mais quer ser maltratado. Então, as pessoas querem sim se conectar. Penso que no mundo da tecnologia, a gente precisa disso. A gente precisa dessas conexões, a gente precisa da relação humana, a gente precisa da humanização, que a gente falou no episódio passado. E para tudo isso, a gente precisa mapear essa jornada do paciente, né? Então, acho que o episódio de hoje é o grande segredo. Você só consegue proporcionar uma boa experiência quando você conhece a jornada do paciente dentro da sua clínica, né? Dentro do seu negócio. Isu, para ser bem direta, como você já falou agora, o que é jornada do paciente? A jornada do paciente, ela começa desde o primeiro contato, né, do paciente com a sua clínica, né? Seja pelo Instagram, pelo Google, ou que ela entra no site, a experiência, a jornada, ela inicia ali. Então, o que é importante? Se você tem um site que ele esteja atualizado, né, que no Google as informações estejam corretas e atualizadas. Muitas vezes a gente entra no Google e o telefone já não é mais o mesmo, o endereço já não é mais o mesmo, porque está desatualizado, né? Então, é importante, né? A experiência, ela já inicia nesse primeiro contato. E tem que ficar catando ali, perguntando, ou buscando no Instagram uma outra forma de conseguir entrar em contato com a clínica, né? Para marcar o primeiro agendamento. Então, a jornada do paciente, ela inicia desde esse primeiro contato até o pós-atendimento. Nossa, fiz essa carinha por quê, né? Porque muitas pessoas, né, muitos profissionais pensam que é até o final da consulta. Exato. E não. Né? Existe um pós-atendimento que hoje ele fica meio que num buraco negro, né? Um triângulo das Bermudas ali, né? Ele fica... Ninguém tá olhando esse pós-atendimento. Até o retorno, quando ele faz a consulta, até o retorno para essa consulta, fica um buraco ali. E, na verdade, a jornada, ela vai até esse pós-consulta, aonde se inicia uma nova, né? Então, essa é toda a jornada do paciente. Eu acho que o ponto importante é a gente saber onde estão os erros dentro de toda essa jornada, correto? Erros é uma palavra muito forte, né, Fantini? São desvios, né? Porque ninguém sai de casa para errar, né? São desvios, são processos que não estão mapeados, ou muitas vezes foi mapeado, mas ninguém mais segue, porque o mundo muda a todo momento. E às vezes vão lá, não, vamos fazer assim, assim, assado, mas esquecem de escrever esse processo, de formalizar, né, de documentar esse processo. E se tem um turnover, né, trocam pessoas, as pessoas levam conhecimento com elas. E se não está escrito, né, mapeado em algum lugar, conhecimento se foi. Aí, cada pessoa que vem começa aquele treinamento empírico.
da jornada e dos processos. Então, por isso que é importante esse mapeamento para entender, né, o passo a passo e para entender principalmente os touch points, os pontos de contato com os clientes, que ali são os pontos críticos dentro dessa jornada. Então, você começa desde o agendamento, né, no primeiro contato, né, aí o paciente, ele liga para fazer esse agendamento, é um outro touch point. Aí depois, quando ele chega na clínica, tem esse primeiro contato físico, na verdade, é um touch point, e assim sucessivamente. E cada touch point, ele precisa ser descrito, identificado e observar a oportunidade de proporcionar um momento, né? Um momento mágico, como se fala. Então, você não vai proporcionar picos de experiência a todo momento. Mas quando você tem essa jornada mapeada, você estrategicamente alinha assim, em que momento eu vou causar esse encantamento. Eu vou fazer esse acolhimento, eu vou dar essa boa impressão. E nos demais pontos é fazer o básico bem feito, é ter o acolhimento, como a gente já falou em episódios anteriores, tratar com empatia, com educação, né? E trazer alguns momentos de picos de emoção, que o paciente ele receba esse acolhimento. Sim. E como saber se a gente está acertando ou não nesses touch points, né? Nesse encontro com o paciente? Perguntando para o paciente. Parece meio óbvio, né? Mas, como eu falei no início, clínicas não era um local onde se esperava boas experiências. Tendo um especialista que resolvesse o problema e tratasse a doença já é o suficiente. Então, as pessoas ainda não têm o hábito de reclamar ou de falar. Né? Não tem. Algumas. Grande parte já tem essa percepção. Então, voltando aqui à sua pergunta, você precisa estar aberto a feedbacks. Aplicar pesquisa, né? Ao final de um ciclo ali de atendimento, aplicar uma pesquisa mapeando, né, os principais pontos, falar, olha, como é que foi o processo de agendamento? Como é que foi o processo aqui na recepção, né? E depois disso, entender se teve desvios ou não. Então, é importante, sim, né, fazer uma pesquisa. E se você não quiser aplicar a pesquisa, estar aberto e conversar com os pacientes. Só que muitas vezes o paciente ele não vai falar ali direto para o médico, né? Porque às vezes fica um pouco constrangido de falar e tudo mais. Então tem que ter muita intimidade, né? Porque é um relacionamento muito profissional. Então, poxa, tem que ser de anos ali, esse paciente, para ter uma intimidade para poder chegar e falar, olha, eu fui mal atendida ali, eu fui lá, eu tenho um ponto aqui, entendeu? Tem que ser algo muito gritante para o paciente reclamar. Mas coisas que vai incomodando é muito difícil, né? Então, eu até, no episódio anterior, eu falei, 70%, né, dos clientes não reclamam. Da mesma forma, 70% dos seus pacientes também não reclamam. Eles vão levando, sabe? Né? Então, primeiro, acho que o grande ponto é estar aberto a esse feedback. Tem que ter um canal para esse feedback. Né? Ou através da pesquisa, ou conversando e perguntando, né, e indagando ali o cliente. O paciente, na verdade, né? Que é um cliente, né? O paciente é um cliente. E você conseguiria nos dizer aonde costumam acontecer esses desvios nessa jornada? Tem algum ponto que você já consegue trazer como se fosse aqui sempre acontece, ou dentro da sua experiência? Pelo que eu tô, né, mapeando em algumas clínicas, o que pega muito é na comunicação. É um ponto que pega, né? E é na parte do agendamento e na recepção. Então, ali é um ponto de dor. Essa falta de empatia, muitas vezes, na hora de fazer o agendamento, aquele sim, um não, né? E é um ponto que pega e é com relação na recepção e a comunicação, né? Então, muitas vezes a informação não fica clara, né? O que é óbvio para mim não é óbvio para você. E se tratando de saúde, de protocolos, né? E mesmo na estética, né? Que existe hoje N protocolo, muitas vezes não está claro. Então, é um ponto de dor e de reclamação dos pacientes. E a falta, né, dessa empatia, a falta do acolhimento, são pontos de reclamação. Quando você faz essa pesquisa no nível nacional, é um ponto de reclamação.
E você já conseguiria trazer alguma coisa que a gente pudesse aplicar em relação a como melhorar esse ponto de comunicação? Eu acho que a gente vai fazer um episódio específico para isso, porque a comunicação é o mal do mundo, sendo bem, né? Então, quem quiser saber melhor, assista o próximo episódio que a gente vai falar mais profundamente. Acho que mas, né, é um assunto que dá um episódio só para falar de comunicação. Vamos deixar E assim? Vamos para o vamos. próximo episódio? Você está muito ansiosa. E você conseguiria trazer alguma história sua, algo que você percebe que você notou essa diferença, né, em relação à jornada do paciente, uma melhoria em relação à parte da jornada? Sim, eu sou paciente, né, de uma médica há uns 3 anos. Antes ela ficava num consultório menor, tinha aquele feijão com arroz bem feito, vamos dizer assim. Aí depois ela avançou, ela foi para uma clínica muito maior, só que ela não se preocupou só com a clínica, ela se preocupou com o processo e com a jornada. Então você percebe quando há essa preocupação com o desenho, com o formato dessa jornada, você consegue dar essa experiência que ela planejou lá atrás quando quis mudar para essa clínica. Porque ela não quis mudar, né, do Neida, como fala, né? Ela quis mudar pensando na experiência, proporcionar mais conforto e tudo mais. Só que ela pensou nessa jornada. E aí dá para perceber muito bem essa diferença. Que pontos você mais percebeu de diferença nessa jornada dela? O acolhimento, aonde isso faz parte da cultura, né? Faz parte da cultura e você percebe esse acolhimento, né, na clínica. Na recepção, né, você percebe esse acolhimento e essa mudança. E são pequenos passos que a gente vai dar para melhorar isso e a gente já consegue ver uma grande diferença em relação à percepção do paciente quanto à experiência. Com certeza, né? Com certeza. E eu vou sempre com esse olhar, né? Como eu sou especialista na área da experiência, então eu olho mesmo cada detalhe, né? E eu consigo identificar, né? E geralmente a minha consulta com ela leva mais de 1h30, né? Então a gente já marca porque eu sou uma das pessoas que dou feedback para ela, assim, né? Então a gente conversa muito mas é nítida a diferença. Zu, e para que a gente, né, consiga sair desse episódio já olhando para a jornada, teria algo que possa ser feito para iniciar esse mapeamento da jornada? Como é que a gente começa a olhar isso? Legal a tua pergunta. Primeiro você precisa entender se existe essa jornada mapeada. Que tem uma jornada, tem, tá? Porque quando, né, é a mesma coisa quando alguém diz, na minha empresa ainda não tem uma cultura. Não, tem, né? Se você não tem a sua, mas ela existe uma cultura. Então, muitas vezes não tem a tua jornada, mas que existe uma jornada empírica, ela existe. Então, o que é importante? Mapear. Se ela não existe, pensada, mas mapear o que já tem, né? Então, assim, poxa, eu não tenho uma jornada mapeada, documentada, mas mapear a jornada empírica. Não sei se consegui ser clara. Eu acho que é o que você já está fazendo. Você chama, né, o time e começa a perguntar como que ele faz, né? É um processo e a jornada. Aí você pega o momento as is, que a gente chama, e desenha o momento to be, caso o as is não esteja atendendo, né? Então, primeira coisa é documentar a jornada que tem. Não fica criticando nesse momento desse mapeamento se está certo, se está errado. Você precisa entender o que existe e o que está sendo entregue para o seu paciente. A partir do momento que você entende, teu momento, né, ali, né, o as is, você analisa, olha cada ponto de contato e aquilo que não está ok, você começa a implantar algumas melhorias com o seu time. Chama o time e faz com ele, sempre chamando o time. Porque o teu time são as pessoas que mais conhecem no detalhe, né, esse processo e o que pode melhorar ou não. Só que o que é legal? O olhar do dono, né, é que engorda o gado. Então, muitas vezes o time não entende, ou não conhece, ou não sabe ainda onde você quer chegar e o que você deseja entregar para o seu paciente. Então, o legal é que nesse momento, além de você estar capacitando o seu time, você também está comunicando a eles aquilo que você quer entregar para o seu paciente. Então, a jornada ela é construída a 6, 7, a 8, 9, 10 mãos, assim, sabe? Ela é feita em conjunto. Mas o que pode ser feito agora é você sair lá da sua sala
e chamar o time e começar a perguntar como é que você faz isso, como é que você faz aquilo. Ali você já vai ter um entendimento de como que está a sua jornada. Se existem duas pessoas na mesma função e elas começam a falar de formas de, eu faço assim e eu faço assado, você tem um problema. Porque, né, a espinha dorsal, ela precisa ter um padrão. Lógico que cada um coloca, né, o seu jeito, o seu tempero, mas não pode mexer em algo que impacta na tua cultura, impacta né, no teu valor, naquilo que você quer entregar. Então, cuidado com o meu jeito, o seu jeito. Não, existe um jeito da clínica. Tá? Então, e é isso que precisa ser conhecido e é isso que precisa ser respeitado. Correto. Então eu vou chegar e eu vou conseguir, né, trazer todos esses pontos. E pelo que eu entendi até agora, do que a gente vem conversando, eu preciso deixar isso documentado, isso escrito, para facilitar as próximas pessoas que vão entrar. Uhum, exatamente. É importante documentar. Tá? E aí existem muitas ferramentas para isso. E ao mesmo tempo, você documenta, você pode fazer treinamentos por vídeo, né? Você pode documentar, você precisa, mas a parte da forma que você vai transmitir, aí você vê o que é melhor para o seu time. Tem pessoas que são visuais, tem pessoas, né, que são auditivas, né? Então, você precisa ter ter uma vasta forma ali, né, de poder mostrar isso. Mas, assim, o básico, você precisa documentar. Eu trabalho na área de processos antes, né? Porque, assim, a experiência do cliente, você não consegue atingir ela se você não tem um processo muito bem mapeado e muito bem definido dentro da sua empresa. A do paciente é da mesma forma. Você não vai atingir e conseguir passar uma boa experiência se você não tem os processos mapeados e definidos. Por quê? Quando você tem processos mapeados e definidos, e com uma definição, né, com o mapeamento dessa jornada, o teu time capacitado, o teu time passa a ter o quê? Autonomia. Tendo autonomia, as respostas, elas passam a ser rápidas, o retorno para o cliente, a comunicação passa a ser clara. Então, não tem muito como fugir. Não tem como fugir disso. Você consegue fazer isso de forma mais automática, né? Como eu falei, tem muitas ferramentas para isso. E quando você desenha esse fluxo, abre um arco-íris ali, né? Porque você começa a enxergar, meu Deus, nossa, para fazer isso aqui, vai lá, vem aqui, vai lá, vem aqui, vai lá. Nossa, vamos, né, deixar esse caminho mais liso. Por que vem aqui, pergunta lá e volta aqui, não sei o quê? Nossa. Você dá uma clareza em tudo. Porque, nossa, assim, ó, nesses 20 anos, toda vez que eu mapeei processo, tinham coisas que eram executadas que não tinha a menor necessidade. Estavam sendo lá. Então, você elimina aquilo que não gera valor, que são atividades desnecessárias. Você começa a deixar o teu processo mais claro. Ao mesmo tempo, né, está documentado. Se trocar alguém, essa pessoa chega, ela vai ler aquilo lá, ela já vai ter, né, um mínimo aonde consultar. E para capacitar é muito mais fácil, porque você tem o fluxo desenhado, essa jornada toda mapeada, desenhada também. Com base nisso ali, você monta um treinamento. Você agiliza e ganha muito tempo. Quando entra um novo colaborador, você ganha meses ali, ó, de capacitação. Você elimina a margem de erro e o teu conhecimento fica dentro da clínica. Não vai, né? Ele sempre vai embora, mas o teu conhecimento você retém ele ali. Né? Você não vira refém. Toda vez que chega alguém novo, tem que estar lá sentado ensinando. Eu já vi você várias vezes, né? Acho que agora, né, você começa nesse processo aí de mapeamento, de jornada, de documentar, né? Porque é um desespero quando sai alguém. Nossa, e agora o que eu faço? E quando você tem tudo isso organizado, essa jornada mapeada, com certeza, além de você proporcionar estrategicamente uma experiência para o seu paciente, você ganha produtividade, reduz a tua margem de erros com essa jornada e seus processos mapeados. Acho que eu falei demais, né? Mas é que não tem como fugir disso. Mas com certeza ficou claro o que precisa ser feito, como fugir da parte empírica,
colocar isso no papel, desenhar, e aí depois vem o treinamento. Então, é uma coisinha de cada vez, mas que Exatamente. vai É gerar mapear algo o no final. ESIS, pensar no to be, montar um treinamento, capacitar time, e isso é cíclico. Cíclico. Porque graças a Deus tudo muda, né? Então, é estar sempre atualizando isso também, né? Vai mudar um processo, entrou um novo protocolo, não sei o quê, vai lá e atualiza esse processo. E fazer de uma forma leve, né? Não pesada, truncada, que fique improdutivo. Tem muita gente que tem preconceito de processos, porque diz, o processo engessa. Não. Ele não engessa, ele facilita. Agora, depende de como que você quer, né? De quem algum dia desenhou, porque às vezes tem pessoas que vai lá e desenham o processo para se proteger. Né? Desenha uma jornada pensando na sua proteção. Não, você precisa desenhar essa jornada pensando na produtividade, na leveza, em relação de confiança e na experiência do seu paciente. Aí fica leve, fica gostoso. E fica efetivo. Exato. Acho que com certeza com essa sua explicação fica muito mais claro de como aplicar e como já olhar amanhã. Depois que você ouvir esse episódio, você já conseguir ir trabalhando e melhorando todos esses pontos e toda a jornada. Exatamente. Acho que acho uma dica extremamente importante é você, de vez em quando, vai lá e faz vamos dizer, né, um teste, né? Vai lá e olha esse ponto dessa jornada. Né? E vai lá e faz um teste, observa. Sobe o morro, né? Sobe o morro e observa como que o fluxo está acontecendo. Com certeza vai ter muitas oportunidades. Então, pensar na jornada é pensar na experiência, né, do paciente, mas é pensar no seu processo, na sua economia, na sua segurança, na sua produtividade, né? É reduzir o desperdício. Tem oportunidade, todo mundo sai ganhando. O colaborador sai feliz, né? O paciente sai feliz, o médico, o doutor que está atendendo vai sair feliz também. Com certeza, então, todo mundo porque sai lá na ganhando. última linha o resultado vai mudar, porque reduz desperdício, reduz tempo, melhora, né, a sua produtividade, traz mais cliente, né? Então, assim, tem uma grande importância, lógico, do paciente, mas ninguém também sai de casa para trabalhar de graça. Tem um financeiro que fica melhor também. Você consegue entender, reduzir todas as gorduras, muitas vezes, que tem ali, excessos, né? Que vai, como diz, vai pesando, né? Quando você faz o seu DRE lá dos custos, ele começa a pesar. Quando você mapeia, você consegue enxugar muita coisa sem prejudicar a experiência do paciente. Por quê? Porque ela é pensada. Então, isso no financeiro ajuda muito também. Nossa, muito obrigada, Zu, por mais essa aula, essa experiência, esses ensinamentos de como melhorar a jornada e todo o processo do paciente. Eu vou deixar, o meu agradecimento e com certeza de todo mundo que está ouvindo por trazer tudo isso para nós. Então, ficamos por aqui, né? Exatamente. Esse foi mais um episódio do ZooCast. Eu gostaria de convidar todos vocês para seguir o Spotify, o Instagram, o YouTube. E se você quiser compartilhar com mais alguém esse episódio, envie para seus amigos que vão também poder melhorar todo esse processo da jornada do paciente. Você ouviu ZooCast, democratizando a experiência do cliente. Até o próximo episódio.